Glória a Deus, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, queridos, boa noite. Todos felizes com Jesus? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o seu nome. Mais uma live, mais um culto online. Vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Adore o Senhor, filhos. Adore o Senhor nessa noite. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Aleluia. Não importa o preço, eu me lanço. Glória a Deus. Seguir nos teus Vê com os irmãos como é que está chegando o áudio aí. Alguém que estiver aí assistindo, me dá um ok, hein? para mim. Me dê o seu boa noite, sua paz do Senhor. Como é que está chegando o som aí em nome de Jesus? Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Paz do Senhor, Silvana. Silvana Aparecida. Glória a Deus. Irmã, como é que tá chegando o som aí, tá bom? Tá ouvindo bem? Eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo o tamanho. A bondade que está sobre mim. Desconheço todo amor. Pastor Marcos, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Como é que está chegando o som aí, Marcos? Como é que está o áudio? Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Aleluia! Para mim. Eu quero mais desse amor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro, seguindo nos teus braços. Existe um espaço para mim.
Aleluia, glória a Deus. Aproveitar a oportunidade aqui, já mandar uma boa noite aí para o pastor Marcos, que está nos ouvindo, a irmã Silvana Aparecida, também agora o diácono José Márcio da Silva, alguns irmãos que estão chegando aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, para nosso culto online, para nossa live, né? Quero trazer nesta noite uma palavra de ensino, né? Quero trazer uma palavra de ensino que está lá em Mateus capítulo 19, falando um pouquinho aos casais, falando um pouquinho aos jovens, falando um pouquinho ao coração de cada um que nesta noite quer receber uma palavra, né? Eu quero crer que Deus vai nos dar o entendimento para que nós venhamos sair mais sábios, para que nós venhamos sair diferente, para termos mais entendimento da palavra. Mas enquanto os irmãos vão chegando, vamos adorar ao Senhor, né? Adore ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia! Sobre o mar. Quando pensar que está tudo acabado, Aleluia. cercado por todos os lados, Não tem como escapar. São tantas lutas Que formam uma barreira, com certeza é passageira, a vitória vai chegar. Tenha fé que esta luta vai passar, vai andar sobre o mar, como Jesus andou. Aleluia. Olhar sempre para o alto, de onde vem teu socorro. Vem do Senhor, as barreiras vão cair, o inimigo não vai resistir. Para frente você vai seguir, se confiar no Senhor. As barreiras vão cair, o inimigo não vai resistir. Para frente você vai seguir, se confiar no Senhor. Não faça como fez Pedro ao ver Jesus, sentindo muito medo, ele afundou. Entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor. Não faça como fez Pedro ao ver Jesus, sentindo muito medo, ele afundou. Entrega os teus caminhos e serás vencedor. Tenha fé que esta luta vai passar, vai andar sobre o mar, como Jesus amou. Você deve olhar sempre para o alto, de onde vem teu socorro. Vem do Senhor, as barreiras vão cair, o inimigo não vai resistir. Para frente você vai seguir, se confiar no Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitar aqui e dar uma boa noite pro povo, né? A irmã Maria, Deus abençoe, irmã Maria. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Ok, Silvana, ok, já aumentei o som aí. Já aumentei um pouco mais o som aí. Os irmãos estão chegando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar aqui mais um louvor. Em nome de Jesus. Tem alguns irmãos que depois deste coronavírus, esta pandemia, alguns irmãos se afastaram da igreja, alguns irmãos estão orando em casa, aleluia. Nós entendemos, né, que temos que nos cuidar, temos que zelar pela nossa saúde, mas também não podemos deixar de adorar a Deus, né? Não podemos deixar de congregar. E essa semana eu estive vendo assim que alguns irmãos que não foram à igreja, mas contraíram o vírus, pegaram o vírus. Alguns irmãos que não foram na igreja e pegaram o vírus. Então significa que não é na igreja que nós estamos sendo contaminados, né? Se nós tomarmos todos os cuidados, se todos nós fizéssemos isso, tomássemos os cuidados, é que muitas pessoas estão se aventurando, né? Não lavam as mãos, não usam máscaras, não tem o distanciamento. Nós podemos ver isso nos mercados, na fila do banco, na fila das lotéricas. Nós temos percebido que as pessoas estão desafiando este vírus e ele é letal, irmãos. Nós temos que cuidar. E alguns se afastaram da igreja, sem ser alguns que nem deram, né, satisfação. E eu queria botar um hino aqui, muito propício para esse tempo, que diz assim, ó: volta, meu irmão. Volta, irmão querido, para a igreja. Volta, irmão querido, para a igreja. Aleluia. Este mundo tu não encontra salvação. Este mundo é ingrato e criminoso. Teus amigos querem ver tua perdição. É verdade. Glória a Deus. Os crentes na igreja estão à tua espera. Não fiques neste mundo a perecer. Tua alma é preciosa e comprada com sangue. Irmão, estou orando por você. Lembra que você foi o remido e o inimigo certo dia lhe arrastou. Você vive neste mundo perecendo e a igreja está orando a teu favor. Os crentes na igreja estão à tua espera. Aleluia. Não fiques Boa noite, Adriano. A paz do Senhor Jesus. Tua alma é preciosa e comprada com sangue. Irmão, estou orando por você. Uma alma Vale mais que o mundo inteiro. Pensa um pouco, meu irmão, em teu valor. Aleluia. Adore o Peça a Senhor. Deus que te dê a primeira alegria que tu sentia quando estava no Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. Estou orando por você. Deus abençoe vocês. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, Silvana. Silvana Campos. Também está ali o Rogério. Rogério, Pai do Senhor, querido, como é que tá? Tudo bem na bênção? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Mas como nós estávamos dizendo antes, precisamos ter muito cuidado, queridos. Mesmo na igreja, não é porque nós servimos o nosso Deus que nós vamos colocar o nosso Deus à prova. Eu vejo que alguns irmãos, eu tenho visto por algumas lives, o tumulto dentro da igreja. Glória a Deus, queridos, que na nossa igreja ninguém pegou o coronavírus lá na igreja, né? Todos que pegaram até agora, todos os irmãos, todos os membros da nossa igreja que contraíram o vírus, essas pessoas, elas, assim que foi decretado, elas não foram mais para a igreja, então elas não pegaram na igreja. Então eu vejo que nós estamos no caminho certo, nós não deixamos de congregar, nós não deixamos de adorar a Deus, nós não deixamos de estar vivendo em comunhão com os irmãos, mas temos tomado todos os cuidados, né? Nós temos ali o álcool gel, nós temos ali as cadeiras, o distanciamento, temos ali máscaras e também colocamos ali aquela pistola, né? Para estar medindo a febre das pessoas quando elas chegam na igreja. Eu quero crer que tudo isso é prudência. Precisamos ser prudentes. Eu não preciso deixar de adorar a Deus, de congregar. Basta que eu siga as normas, que eu siga o cuidado. E eu quero crer, querido, que nós nem precisaríamos de um decreto, né? Nós nem precisaríamos que fosse decretado, nós mesmos, porque é cada um cuidando da sua vida. E nós só temos uma vida, nós não temos duas. Basta o homem morrer uma única vez, diz a palavra do Senhor. Então nós temos que nos cuidar. Agora, não podemos deixar de congregar, não podemos deixar de buscar a Deus, porque para isso nós somos criados, escolhidos, separados. Amém? Glória a Deus. Boa noite, Lucivânia. Já estamos com saudade de você, Lu. Volta para a igreja, irmã querida. Glória a Deus, aleluia. Queridos, esta noite eu quero trazer uma palavra. O que me levou a trazer essa palavra nesta noite? Hoje, durante o dia, né, mais precisamente na parte da manhã, ouvindo a rádio, o pastor Zé Carlos, ele tem um programa chamado ali, alguma coisa parecida ali com Histórias da Vida Real. Histórias da Vida Real. E nessa manhã eu estava ouvindo, eu fui para Navegantes e fui de carro, e eu estava ouvindo então uma jovem de 19 anos, e essa jovem, ela escreveu uma carta para o programa, e eu não vou aqui citar nomes. Ela escreveu uma carta para o programa pedindo um conselho para o pastor, contando a sua história da vida real. Uma moça de 19 anos, evangélica, cristã, namora com o rapaz já há 3 anos, mas só que agora, nos últimos tempos, esse moço está partindo pressionando ela, para que os dois tivessem relação sexual. E segundo ela, eles se amam muito, e ela está com medo de perder ele, e ela está quase cedendo. Sendo que, por uma questão moral,
e biblicamente ela está se mantendo pura, para se entregar pura no dia do seu casamento. Mas ela, com medo de perder o namorado, ela está pedindo socorro. E aí eu resolvi trazer um pouco do relacionamento entre o casamento, entre o namoro, o noivado, falar um pouquinho de amor e um pouquinho de paixão, mas tudo baseado na palavra de Deus. Eu sei que alguns vão depois se levantar e perguntar: pastor, mas se o homem espanca a mulher, ela tem que ficar com ele até o final da vida? Ela tem que sofrer, ela não pode ser feliz? É justamente, a questão não é que pode ou não pode, cada um sabe da sua vida. Quem sou eu para dizer o que você deve ou não fazer? Mas eu vou trazer aqui uma visão bíblica. Se separar, se divorciar, todo mundo pode. O que não pode é casar de novo. O que não pode é casar de novo. Essa moça, quando ela está pedindo um conselho, ela está envolvida por um manto de paixão que ela não consegue se desvencilhar. Não é amor, é paixão. E a paixão pode levar ela a cometer o adultério, a cometer a fornicação. Por causa dessa paixão. Porque se houvesse amor verdadeiro, o amor tudo suporta. O amor é compreensivo. Este rapaz não estaria pressionando ela. Apesar de que nos dias de hoje, nós vemos uns jovens namorando 3 anos. É algo fora do normal. Porque hoje eles nem estão namorando mais. Hoje namoram 30 dias, namoram 15 dias, namoram 2 meses e já estão se juntando, já estão fornicando e, se não, gerando uma gravidez indesejada. Eu ainda acho que eles estão um bom tempo. Só que nesses 3 anos, podemos ver que o rapaz não fala em noivado. Ele não fala em ter um relacionamento sério com esta moça. Segundo a carta que ela escreveu, deixa entender isso. Amém? E aí eu queria começar pela direção lá de Mateus, capítulo 19, que fala acerca do divórcio. A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 19, você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, depois eu tenho outros versículos bíblicos, inclusive eu fiz um estudo sobre isso o ano passado e no início deste ano, por algumas questões sobre o adultério, sobre o divórcio, inclusive de pastores, homens que deveriam conhecer a Bíblia. Mas eu quero crer que eles ignoram ou pulam esta parte para que eles possam explicar o seu pecado, chamando ele de problema, né? Então, para você pegar a sua Bíblia, a palavra do Senhor diz assim no capítulo 19 de Mateus. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Nós podemos ver aqui, queridos, que no versículo 3, ele está dizendo: então chegaram ao pé dele os fariseus. Os fariseus estão hoje, na atualidade, estão ao nosso redor. Os fariseus fazem a mesma pergunta. Inclusive, dentro da igreja, os fariseus estão fazendo a mesma pergunta. Ah, pastor, mas em caso de traição, de adultério, então quer dizer que os fariseus já estão querendo distorcer a palavra de Deus. Mas Jesus responde: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Jesus está dizendo
Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Algo que não tem mais como separar, não tem mais como dividir. Por isso, queridos, o divórcio, a separação já começa no namoro. Começa no namoro, continua no noivado e se perpetua no casamento. Jesus está dizendo, versículo 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Versículo 7, disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Jesus repete. Quem é Moisés para mudar a lei de Deus? Quem são os magistrados que tiraram, na Constituinte de 88, tiraram do Código Civil? Até então o adultério era crime. Eles tiraram do Código Civil. Quem são esses homens para distorcer a palavra de Deus? Tanto é que na Constituição de 88 foi retirado do Código Civil o crime de adultério. Jesus está dizendo, ele repete aqui, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Querido, essa parte aqui que eu quero entrar. Porque quando Jesus está dizendo aqui, quando eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, essa ordem, esta lei, se você buscar no original e nós estudarmos, não era para os casados. É que na realidade nós podemos ver que a tradição judaica, dois jovens, eles eram prometidos desde da sua infância. O menino para a menina, eles geram um comprometimento entre famílias. Havia muito comprometimento para unir famílias, para unir clã, para unir... Havia muito casamento político. Mas como é que funcionava isso? O rapaz, eles não podiam pegar na mão, não podiam beijar, que nem nos dias de hoje. O namoro era de longe, era algo comprometido. Quando eles chegavam ao noivado, a noiva, ela ia morar na casa do noivo, para que eles começassem a ter afeição e gerasse amor um pelo outro. Mas ainda assim, quando essa moça ia morar lá, o pai da moça, ele recebia um dote, ou recebia em animais, ele recebia dote, alguma coisa ele recebia. Muito bem. Se durante o noivado, o namoro ou noivado, esta moça viesse cair em adultério, ela viesse se relacionar com outro e fosse pega em flagrante, então acontecia a seguinte maneira: esta moça, o jovem, devolveria ela para os seus pais, e ele teria direito de receber o dote em dobro, com juros. Esta moça, então, por ter envergonhado o noivo e sua família, por ter envergonhado os seus pais, ela era entregue ao sacerdote para ser julgada. E ali, então, ela poderia ser condenada ao apedrejamento. É nesse sentido que a Bíblia está dizendo, é nesse sentido que Jesus está dizendo, não sendo por causa de prostituição. Aqui não está falando de adultério, porque a moça que se relaciona com o jovem, com o homem, antes do casamento é prostituição. Não é traição, não é adultério, é prostituição. E casar-se com outra... Aí, se depois disso, eles casarem com outra,
aí comete adultério. Isso aqui não é para os casados, isso é para os solteiros. Porque é mais um pouquinho acima, senão Jesus se contradiria quando ele diz que aquilo que Deus ajuntou, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Quem inventou o divórcio foi o homem, na Bíblia não tem divórcio. Se nós olharmos o original, não tem divórcio. Isso é para os solteiros. Por isso nós devemos ter um tempo de namoro, um tempo de noivado, para se conhecermos bem. Os jovens, nos dias de hoje, querido, estão se envolvendo por uma paixão, por uma atração física, um pelo corpo do outro. Sendo que hoje a nossa alimentação ela é rica em hormônio. Tanto as verduras, legumes, frutas, como o frango hoje, e a testosterona. Uma menina de 12, 13 anos já tem corpo de mulher. A testosterona já está muito avançada, está muito... E eles não estão se aguentando. Mas estão cometendo prostituição. O que Jesus está falando acerca do divórcio é justamente isso, porque já havia uma aliança. Agora, essa moça que pediu conselho para o pastor, porque nós não podemos perder a nossa pureza sexual. O que seria a pureza sexual de uma moça, se não a sua pureza sexual não tem valor nenhum para o seu corpo? Ele não faz efeito nenhum no seu corpo. Aquilo ali foi colocado para que na noite de núpcia ela oferecesse para o seu marido o seu corpo puro. E na hora de romper, né, na hora que há o rompimento que sangra, é uma aliança de sangue, porque todas as alianças feitas com Deus tem que haver derramamento de sangue. Nós podemos ver a aliança adâmica. A aliança com Moisés, a aliança que Deus fez sempre foi com derramamento de sangue. A moça está oferecendo na noite de núpcia um presente para o moço. Está oferecendo algo novo. Por isso havia uma tradição de que a noiva ela recebe um lençol branco para a noite de núpcia. E no outro dia de manhã, ou lá, os judeus, era à noite mesmo, depois, logo em seguida, a moça teria que trazer este lençol e mostrar ele manchado de sangue. Se isso não acontecesse, é porque ela não era mais virgem. É porque ela não era mais pura. Mas para os casados, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. A Bíblia diz assim, ó: todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Depois de nós casarmos, depois que nós assinamos o documento no cartório e nos apresentamos diante de um sacerdote, a única coisa que pode nos separar é o atestado de óbito. É até que a morte os separe. Ai, pastor, mas o meu marido, ele me espanca. Queridos, nós não estamos aqui falando que você deva ficar com este homem. Mas lá quando você namorava, quando você noivou, ele em algum momento, ele deu sinal de que não seria um bom marido. Ele deu sinal de que em algum momento ele seria agressivo com você. Ele deu sinal de que não seria um bom esposo. É que a paixão nos cega. Eu estou com 60 anos de idade. Estou caminhando para os 60, 59 indo para os 60 anos. E eu sei e tenho experiência do que eu estou dizendo. Muitas vezes, porque já traz de família uma maldição hereditária,
já traz de família uma formação errada. Já traz de família um sofrimento na bagagem e que em qualquer momento de explosão ele vai querer descontar na mulher. Nós temos testemunhos, eu não posso citar nomes aqui, de jovens que na lua de mel o rapaz espancou a própria esposa. No outro dia, desfizeram o casamento. Será que não deu tempo? Em algum momento, essa pessoa, queridos, é que nós queremos ignorar. Geralmente a jovem diz para a mãe: não, mãe, quando ele casar eu mudo ele. Não muda. Não, mãe, quando eu casar ela vai ser do jeito que eu quero. Não é. Porque nós precisamos entender que são só dois seres diferentes. 1 Coríntios 7, 10 e o 11 está dizendo: todavia aos casados mando eu, mas não o Senhor. Mando eu. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Porém, se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Se nós nos separarmos, se hoje eu me divorciar, me separar, me apartar, seja lá o nome que quiser dar, da minha esposa, ela casar com outro e eu casar com outra, nós estaremos em adultério. Estamos em fornicação. Todos os filhos gerados ali serão filhos bastardos. A própria palavra de Deus, nós podemos ver quando Davi adulterou com Betseba, qual foi a pena para Davi? Deus permitiu que o seu filho morresse. Nós podemos ver a diferença de um filho criado de um filho homem ou filha mulher criado numa família perfeita, onde tem um homem e uma mulher casados há muitos anos, aonde a figura paterna dentro do lar, como sacerdote, se impõe. E também podemos ver aquele filho que foi criado sem a figura paterna. É com muitas exceções, muitas mães vão dizer: ah, não, mas eu criei o meu filho sozinho, é um homem. Em algum momento na vida deste moço, deste homem, deste filho, ele vai ter ausência da figura paterna. Ele não vai ter em quem se espelhar. Ele não vai ter exemplos. Eu quero dizer para vocês que eu sou uma testemunha viva do que eu vivi, da minha família. Eu nunca tive um bom exemplo dentro da minha casa. Eu nunca tive em quem me espelhar, porque nós vivemos debaixo de um teto, um lar com muita violência e pancadaria. E eu não vim ao contrário. Eu testemunho isso com muito temor e tremor e com muita vergonha, querido. Eu não vim. Eu vim exatamente da maneira que eu fui criado. Ignorante, grosso, estúpido, agressivo, malcriado. Então, ninguém muda ninguém. Se hoje eu tenho um lar, se hoje eu tenho uma casa, um teto chamado de lar, é porque Jesus entrou na minha vida e no meu coração. E eu fui entendendo. E o Espírito Santo foi moldando. E eu fui buscando me espelhar em Deus. Eu fui buscando me espelhar em homens de Deus que me discipularam. Homens de Deus que me deram, que me conduziram até aqui. Hoje eu sou o que sou, porque o Senhor assim quis que eu fosse. Ninguém muda ninguém, se você não mudar sozinho. Mas em algum momento do namoro, do noivado, olhe para o rapaz. Como é que ele trata a mãe dele, os irmãos dele? Assim ele vai te tratar mais tarde. Porque a paixão acaba, a paixão vai passar. E aí vai vir a realidade. Porque o amor, aí sim, querido, quando vem as dificuldades, os problemas, quando vem os nãos, quando as portas se fecham, se houver amor, o casamento permanece. Se houver amor, o casamento está alicerçado. Mas nos dias de hoje,
Não existe amor. O que existe é uma paixão. Nós podemos ver homens e mulheres. Alguns que estão na mídia já casaram 7, 8, 9, até 14 vezes. Porque houve uma paixão. E quando acabou o fogo da paixão, sentiram-se vazio. E foram buscar no mundo outra paixão. Quando deveriam ter buscado amor em Jesus Cristo de Nazaré. Ah, pastor, mas eu fui traído. Queridos, o traidor nunca tem culpa sozinho. A culpa sempre é 50-50. Se a minha esposa me traiu, é porque em algum momento na minha caminhada, em algum momento no meu tratamento com ela, eu errei. Não justifico o que ela fez. Não justifico o que eu fiz. Mas em algum momento nós erramos. Mas isso não me dá o direito de divórcio. Isso não me dá o direito de separação. Porque se eu fizer isso, a partir do momento que eu trair Deus, se eu consigo trair Deus, eu traio qualquer um. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de um pastor que foi pregar para rabinos em Dubai. Diz essa história que esse pastor chegou para pregar para alguns rabinos em Dubai e ele percebeu que os rabinos todos estavam chegando com altos carrões. Eles estavam chegando de jatinho, de avião particular, todos muito bem sucedidos e muito prósperos. E aí o pastor, num determinado tempo, ele teve a oportunidade de perguntar para um rabino daquele, para um judeu, qual era o segredo da prosperidade. E ele disse: nunca faça negócio com um homem que trai a sua esposa. Porque se ele trai a sua esposa, um dia ele vai te trair também. Esse é um dos princípios do judeu. Porque o homem que trai a sua esposa, ele pode trair o amigo, ele pode trair qualquer pessoa e ele pode trair Deus. Se nós olharmos no Velho Testamento, o que acontece com os 2 filhos de Arão, que foram escolhidos para serem sacerdotes e cuidar do fogo, cuidar do incenso, lá dentro do tabernáculo. Os 2 entraram lá dentro embriagados e levaram fogo estranho. E o Senhor permitiu que o fogo consumisse eles de dentro para fora. Os 2 não foram nem sepultados, eles foram jogados fora do arraial. Deus não aceita o sacerdote que trai a sua esposa. Então, senhores, eu sei que é polêmico esta situação. Casamento e divórcio é polêmico. Mas eu vou dizer uma coisa, a Bíblia, a palavra de Deus, Deus não aceita traidores. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Se nós olharmos para a vida de Davi, muita gente se espelha na vida de Davi como um homem segundo o coração de Deus, mas não aceita a repreensão de Deus sobre a sua vida como Davi aceitou sobre a dele. É muito fácil eu querer ser Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas não aceitar a repreensão que Deus colocou e imputou sobre a vida de Davi. E ele disse que do seu trono, da sua casa, não retiraria o sangue. E olha o que aconteceu dentro da casa de Davi e toda a sua família. Começou pelo adultério. Depois do adultério veio um assassinato. E aí a casa de Davi começou a desandar. Davi reconheceu. Muitas pessoas querem se equiparar. Davi, ele era um político, é rei. Ele não era sacerdote. Precisamos aprender a separar as coisas. Quem é sacerdote e quem é rei. Quem é político e quem é pastor. Ou eu sou um homem de Deus chamado para cuidar das coisas de Deus, ou eu fui chamado para ser administrador de uma prefeitura, de um palácio do governo. Eu não posso fazer as duas.
Esse foi o pecado de Saul, quando esqueceu que era rei e foi fazer o que não era o que era para o sacerdote fazer. Ele acabou perdendo. O Senhor afastou dele o espírito. Deus não aceita os traidores. Porque se você trai a sua esposa, você trai qualquer pessoa, porque não trairia Deus? Então, precisamos fazer o quê, pastor? Então quer dizer que agora eu vou para o inferno? Não, meu irmão. Cuide da sua vida. Cuide da sua família. Busque fazer o que Noé fez. Salve a sua família. Salve a sua casa. Ninguém perde o título de pastor, presbítero, ou seja lá o título que for, porque nos dias de hoje o que as pessoas querem é título. E isso é o que menos me importa, é título. O que me importa é o meu chamado para servir a Deus. Então sirva a Deus de uma outra maneira, mas saia de cima do púlpito. Você está em pecado. A Bíblia diz que de vós fluirão rios de água viva. Agora diz para mim, o púlpito é como se fosse uma cachoeira, porque de vós fluirão rios de água viva. Eu estou ali como um canal, eu estou ali levando a palavra de Deus. E de mim está fluindo rios de quê? Era para ser de água viva. Mas se eu estou em pecado, se eu estou em adultério, se eu estou em fornicação, se eu sou divorciado, separado, a minha esposa está viva, ela não morreu, mas eu já estou me relacionando com outra, eu sou um adúltero. Então eu estou vomitando em cima das pessoas. Elas estão tomando banho de água suja. O jovem, meninas, meu conselho nesta noite para você, jovem: entregue-se de coração, de corpo e alma ao Senhor Jesus. Ore ao Senhor. Cuide do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Nós não estamos vendo nos últimos anos, casamento está banalizado. Há muito divórcio, muita separação. Mas já começou no namoro. Quando o pai e a mãe disseram, olha, esse moço não é para você. E você disse, não, pai. Depois de casar ele muda. Depois de casar ele vai para a igreja. A palavra do Senhor diz que honra pai e mãe para que tudo vá bem e você prospere. Quando você não ouve os seus pais, você já começa a atrair maldição para a sua vida. Porque desonrar pai e mãe já começa a fechar as portas. Você não prospera, você não se dá bem na vida. O noivado é um tempo para que os dois se conheçam e conheçam sua família. Porque quando nós casamos, queridos, você não casa só com o moço ou com a moça, você casa com outra família. Pode ver que quando acontece alguma coisa, quando há um divórcio, uma separação, geralmente as famílias ficam de bico. Geralmente as famílias começam a se agarfanhar, começam a se acusar. Não deu certo porque a mãe dele se metia. Não deu certo porque a mãe dela era faladeira. Não deu certo. Não... Começa a culpar a família, quando na verdade a culpa é do casal. A Bíblia diz, deixará o homem, pai e mãe. Deixar é geografia, é geográfico. É sair de um lugar, deixar. Mas nos dias de hoje o que acontece? Eles fornicam, eles engravidam e depois vão morar com os pais. Aí vai morar com o pai, não tem condições de sustentar uma família. Não se preparam antes. Eu sou do tempo que para casar tinha que ter casa. O moço e a moça, eles iam em busca de comprar um terreno, construir uma casa. Para depois casar, mas nos dias de hoje isso está fora de questão. Menino, criança de 16,
14, 15 anos, 14, 16 anos. Já estão se juntando, os pais estão levando para dentro de casa, porque diz que é melhor ele estar aqui dentro de casa, fazendo dentro de casa, do que na rua. Onde está a educação? Onde estão os princípios da palavra de Deus? Se os próprios pais estão levando para dentro de casa coisa errada. Precisamos sim, queridos, precisamos alertar os nossos jovens. Vamos parar com esse negócio de fazer rave dentro da igreja. É fumaça, é luz piscando, é luz negra. Ah, não, vamos fazer a noite do cachorro quente, a noite da pizza, a noite do algodão doce, a noite da pipoca. E cadê a palavra de Deus? O dia que os eventos acabarem na igreja, os jovens vão sair, porque eles estão acostumados com as coisas do mundo. Ao invés de nós tirarmos o jovem do mundo, nós estamos levando o mundo para dentro da igreja, para poder segurar os jovens. Aleluia. Ah, mas o meu filho, olha, prendam suas cabras porque os meus bodes estão soltos. Eu me lembro uma data vez que nós fomos, tempo que eu ainda jogava futebol, e nós fomos jogar futebol lá em Rio do Sul. Na volta, o pai havia levado um filho de 13, 14 anos. E na volta do caminho mandou o ônibus parar numa casa da Luz Vermelha e levou o filho e pagou uma prostituta para que ela fosse tirar ou roubar a sua infância. Para aquela moça, aquela pomba gira, tirou do filho dele a sua pureza sexual. Aquela prostituta, ela roubou, Satanás roubou a pureza sexual daquele menino, que seria um presente que ele iria dar para sua futura esposa. É isso que Satanás tem feito nos dias de hoje. Satanás está roubando a pureza sexual dos jovens, para que quando eles vão crescendo, eles já vêm crescendo debaixo de um cabresto de Satanás, porque perderam a sua sexualidade, perderam a sua pureza sexual. Satanás está deturpando. Ah, nós temos que curtir a vida. É uma pena, queridos, que nessa curtição eles estão perdendo o melhor da sua vida. E a culpa é nossa, Pai. A culpa é nossa, Mãe. A culpa é nossa porque queremos fazer a vontade deles. Porque não queremos dizer não para eles. Nós estamos vivendo agora numa geração que não aceita a palavra não. É melhor ceder para não se incomodar. Mas quando eu cedo para não me incomodar, eu faço a vontade de Satanás. E se Jesus voltar hoje, o teu filho não vai. E talvez nem você, por ter permitido, porque o Senhor vai perguntar para mim e para você, o que fizemos com os filhos que Ele nos deu? Nós podemos ver que a tradição judaica, o pai e a mãe falavam da Bíblia na hora das refeições. O pai e a mãe, eles sentavam na sala e ali eles, antes de dormir, estudavam a palavra de Deus. Não havia Bíblia, porque era passado de pai para filho. Mas nos dias de hoje não dá mais. O pai não tem mais tempo. Eu temo por esta jovem que pediu conselho. Ela está vivendo um momento de paixão. Ela está vivendo um momento de paixão. E todos nós que já fomos jovens, nós sabemos o que é paixão. A gente faz loucura. Eu tinha 14 anos. Eu vim de Blumenau a Itajaí de bicicleta por causa de uma namorada. Isso é paixão. Porque a paixão te leva a fazer loucura. A paixão te leva a fazer loucura. Hoje eu já sei distinguir o que é paixão, o que é amor, porque a minha esposa, nós estamos caminhando para
38, 39 anos de casado, e hoje quando aparecem os problemas, se não tivesse amor, fosse só paixão, nós também não estaríamos juntos. Mas hoje o amor é que nos mantém unidos, o amor é que faz com que nós venhamos resolver os problemas com diálogo, com conversa. Hoje nós somos exemplo para outros casais. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós já podemos ver frutos. Queridos, você pode entrar no meu Face depois, se você quiser, o meu telefone, mas não me critique. Me chame para conversar se você tiver alguma coisa para falar. E talvez você esteja vivendo uma paixão da fé, e você está cego e não quer enxergar a verdade. Satanás está ao nosso derredor, rugindo como leão para nos tragar, esperando um momento, esperando uma falha, esperando uma fraqueza para nos aprisionar. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 18: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Eu não falei nada mais e nada menos do que está na palavra de Deus. Nada do que está na palavra de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, esta lhe ligada pela lei. Mas se o marido morrer, esta está livre da lei do marido, então ela é viúva. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera. Divórcio, separação, apartamento, sei lá o que você quiser chamar. A Bíblia está dizendo, quando Paulo escreve aos Romanos, ele está dizendo que de sorte que se o marido estiver vivo e você se separou, ela será chamada de adúltera, e se for de outro marido. Mas se o marido morrer, aí então ela está livre da lei, e assim não será mais adúltera se ela casar com outro. Oh Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao 14. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Não estou aqui condenando ninguém, não estou criticando ninguém, estou aqui pregando a palavra de Deus. Estou aqui trazendo um ensinamento da palavra. Um certo dia eu fui um amigo meu me convidou para ir num culto de casais e eu fui. Fiquei de boca aberta quando o pastor ele me trouxe palavra contrária. Uma igreja tradicional. Ele me trouxe uma palavra contrária, dizendo que em caso de adultério há permissão. Não há permissão, queridos. Não tem como. Porque senão a própria palavra ela se contradiz quando Jesus diz. Não tens lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmeas? Não tens lido que desde o princípio não era assim? Não tens lido que está escrito aqui que, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa, e os dois são uma só carne. Então não tem mais como rasgar. Esta lei, capítulo 19 de Mateus, é para solteiros e noivos, não é para casado. Você casou, acabou. Ah, mas ele me espanca. Separa, mas não pode casar de novo. Vai na delegacia, denuncia, aí você busca os seus direitos para se guardar. Porque nós estamos vivendo tanto feminicídio neste século. Querido, nós estamos no século 21.
estamos ainda vendo tanto machismo, tanto espancamento. A mulher continua com os mesmos pensamentos de 2000 anos atrás. Ela quer independência e ela quer direitos iguais, mas se envolve com cada mequetrefe, não busca saber com quem ela está se relacionando, quem ela está levando para sua casa, quem ela está apresentando para a família como marido, como namorado, como noivo. Antes de se envolver, busque saber quem é essa pessoa. Estou falando, queridos, para ímpios, mas também estou falando para cristão. Porque está entrando na igreja e não... Se tivesse só entrando na igreja não é nada, está subindo no púlpito. Está subindo no púlpito. Estão mudando a convenção, estão mudando o projeto da igreja e permitindo que pastores se divorciem. O que você vai dizer no dia do julgamento? Qual é a desculpa que você vai dar para Jesus? Se você realmente conhece a palavra de Deus. O que você vai dizer para Jesus? Ou acha que vai mentir como você está enganando as pessoas agora? Vai continuar enganando? A Jesus ninguém engana. A Jesus ninguém engana. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28 diz assim, ó, mas se te casares, não peques. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulação na carne. E eu gostaria de poupá-los. Se casar, não peque. Mas todos nós teremos tribulações na carne, desejos. Mas temos que nos cuidar, temos que nos poupar. Gostaria eu de poupá-los. 1 Coríntios 7, 39 e 40. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo no seu marido que vive. Mas se falecer, está livre do... Lucas capítulo 16, versículo 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra é adúltera, é adúltero. E aquele que se casa com a repudiada, com o adúltero, também passa a ser um adúltero. Tem muita gente passando dificuldades, querido. Eu não vou me prolongar porque a Bíblia está cheia de versículos, de capítulos. Mas eu gostaria de encerrar esta palavra. Eu vejo muitas mulheres guerreiras, muitas mulheres caprichosas, muitas mulheres de caráter, muitas mulheres que erraram sim, mas elas não abandonaram seus filhos. Elas estão passando por luta, por dificuldade e muitas vezes até por necessidade. Mas elas estão bravamente cuidando dos seus filhos. Mas porque lá atrás elas erraram. Porque lá atrás elas se entregaram numa paixão desenfreada. Mas deixa eu dizer uma coisa, errar uma vez e não aprender, e errar de novo e não aprender, precisamos aprender com os erros, querido. Nós que ainda temos filhos, filhas, educá-los. Mas a melhor educação para que você possa dar para o seu filho é a sua atitude de ser um bom marido. O seu filho precisa ver você elogiando a sua esposa. O seu filho precisa ver você dando carinho para a sua esposa, respeitando a sua esposa. A sua filha precisa ver você honrando o seu marido e sendo fiel. Nunca fale mal um do outro perto dos seus filhos. Dê bom exemplo, que o exemplo começa em casa. A educação começa em casa, a educação se dá em casa. Nesta geração estamos levando os nossos filhos para a escola, para a igreja, querendo que o professor, querendo que o pastor eduque. Não. Lá eles só vão buscar conhecimento, a educação eles recebem em casa. E para encerrar, 1 Timóteo 4,
9 a 13, diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aqui Timóteo está falando que nós devemos dar exemplo, que sejamos exemplo. Que nós sejamos exemplo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E para sermos um bom pastor, veja bem, nada contra, cada um faz da sua vida o que achar. Cada um faz da forma que quiser fazer. Mas olha bem, Timóteo diz assim, ó, aquele que almeja o episcopado, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Aquele que almeja o episcopado deve ser um homem de caráter. Que você possa receber esta palavra nesta noite. Eu trouxe uma palavra forte, uma palavra pesada, mas nós precisamos alertar. O povo está só indo no oba-oba. Teologia da prosperidade, cultos motivacionais, culto da facilidade. Ninguém prega mais pecado. Pecado virou problema. Ninguém fala, ninguém põe mais o dedo na ferida, porque não quer perder membro, porque não quer isso, não quer aquilo. É melhor você perder um membro, é melhor você ter uma igreja, é melhor esvaziar a igreja do que você esvaziar o reino de Deus, enganando as pessoas. É melhor você esvaziar a igreja do que você esvaziar o reino de Deus, enganando as pessoas. Então bote o dedo na ferida, bote o dedo no pecado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Quero botar um louvor aqui, queridos, para nós estarmos adorando a Deus, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Se você puder compartilhar esta live, se você puder, compartilhe. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós servimos de Deus, tu és a eleita. Eu quero botar um inário aqui. Aleluias. Adore ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Deus, tu és eleita. Glória a Deus. De Deus tu és eleita. Você é a igreja de Jesus. Igreja de Jesus. Glória a Deus. O teu divino mestre. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor André. Glória a Deus. Boa noite a todos, queridos. Pai do Senhor André, a missionária Fran. Pai do Senhor Silvana Campos, Silvana Aparecida, minha filha Júlia, pastor Marcos, Silvana, a Lucivânia, Deus abençoe. Rogério, Deus abençoe, querido. Adriano, aleluia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, glória a Deus, aleluia. Quero ser uma criança, Te andar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Glória a Deus. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Agradeço a todos, né, que estiveram comigo até agora, até este horário. Mas eu gostaria de estar orando por cada um, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, Pai Celestial, nós te louvamos e te damos graças, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por este dia maravilhoso. Obrigado, meu Deus, por suprir as nossas necessidades. Obrigado, meu Pai, pelo cuidado. Obrigado, Deus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Graças te dou em todo o tempo, porque Tu és o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor e o meu Salvador. Tu és a luz que ilumina os meus olhos e os meus caminhos. Tu és a minha fortaleza e o meu porto seguro. Eu não poderia estar aqui e não fazer nada se o Senhor não fosse comigo. Não afastes de mim o Teu Espírito, não afastes de mim a Tua presença, porque eu sou o maior necessitado. Pai, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu oro, meu Deus, por cada irmão que esteve comigo até agora. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor entre com providência no meio das famílias, meu Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria, discernimento. Meu Pai, Satanás tem entrado no meio das famílias e destruído o casamento, destruído o relacionamento entre pais e filhos. E nesta noite, Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, levanta profetas, levanta homens e mulheres, meu Deus, que não têm medo, Senhor, de profetizar, que não têm medo de pregar. Homens e mulheres, meu Deus, que apontem o pecado e tente arrancar do inferno aqueles que estão perdidos, meu Pai. Enquanto temos tempo, enquanto podemos nos achegar a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque haverá o grande dia do julgamento, haverá um tempo em que nós não podemos fazer mais nada, e aí, meu Deus, teremos que dar a explicação, vamos ter que nos justificar diante de Ti, porque poderíamos ter ganhado mais. Oh, Pai querido, Pai amado,
Eu entrego em tuas mãos esta noite, Senhor, que o Senhor vele pelo nosso sono, e se for da tua graça, misericórdia, que tu nos conceda mais um dia de vida, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Pai, eu oro, assim eu te agradeço. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.